Pois então, antropos, espectadores desse canal, nesse programa falarei, de maneira bastante desorganizada, e sistemática, como a filosofia de nenhum dos gregos, na verdade, como a filosofia de Nietzsche ou Chamfort, Mas nesse programa eu falarei de maneira bastante desorganizada, ensaística, como Montaigne, Michel de Montaigne, sobre como é ouvir música grega tradicional, ou mais especificamente a Rembetiko, em Atenas. Vamos para a vinheta. Vocês estão assistindo O Mundo e a Música, um canal que prefere Piazzolla a Borges. Mas então, bípedes implumes desse canal, o que inclui humanoides e cangurus, bípedes implumes deste canal, nesse programa falarei sobre a Grécia, E quando eu estive em Atenas, primeiro, claro, estudei filosofia e tal, então estar em Atenas foi uma experiência muito legal, Quase uma terra sagrada pra gente, então, o que eu fui fazer em Atenas, fazer turismo filosófico e musical, Eu acho que na mesma, na mesma medida, Ou talvez até mais o musical, apesar de Platão não gostar tanto assim da música, ou não, Há discussões sobre interpretações da República de Platão sobre a questão da música. Mas, enfim, então fui lá, Atenas, poxa, morava lá em Dublin, e aí tem aqueles voos baratos, E eu peguei um voo barato pra Bélgica e da Bélgica pra Atenas depois, Eu fui na Bélgica pra fazer turismo de cerveja, claro, É outro dos amores da gente, Mas, enfim, depois eu fui pra Atenas, E, poxa, legal demais, Tá lá em Atenas, ver a Acrópolis e tal, É turístico, mas assim, diferente, porque centro de Atenas parece um pouco o centro de São Paulo, Cidade do Brasil, onde eu vivi próximo, São Paulo. Então, Atenas, E, poxa, Atenas, fui lá fazer turismo filosófico, O Liceu de Aristóteles, Fica não tão próximo da zona turística, não tão distante, desculpa, da zona turística, de Atenas. E é muito incrível, Tem um parque, assim, com umas grades, assim, que Atenas parece um pouco com o Brasil, Sobretudo se a gente compara com a Europa mais ao oeste, A gente chega em Atenas, tem um clima mais brasileiro aqui, até pelo clima de fato, Pela temperatura, etc, pelo sol, E aquelas grades, assim, parece grades de parques no Brasil e tal, e dentro ficava onde foi o Liceu, Fundado por Aristóteles, depois de outras escolas filosóficas, E eu fui também olhar, o que foi muito interessante, a Academia de Platão, ou o que seria supostamente, um lugar onde eles estimam que seria a Academia de Platão, Então, quando você for para a academia, você tem que lembrar que esse nome veio da filosofia e veio daquele lugar lá. É incrível, E é um lugar meio que abandonado hoje, Vi várias seringas, assim, usuários, de substâncias, nesse parque. Inclusive um cachorro quase me mordeu, Se o dono não tivesse chamado antes, eu teria perdido metade da minha perna, indo pra academia do Platão, Então, meu turismo filosófico não foi assim tão feliz, Mas o turismo musical foi muito legal, E música, quando a gente fala de música em Atenas hoje, Porque eu passei por volta de 5, 6 dias em Atenas, A gente fala de música do rebético, Rebético é uma música que veio, das origens otomanas ali, enquanto, enfim, a Grécia fez parte do Império Otomano, tal, Grécia e Turquia têm uma relação muito grande, histórica, etc, Que eu não vou entrar aqui porque eu não pesquisei, pessoas. Se vocês gostarem da história da Grécia e da Turquia, vocês podem aí dizer nos comentários. Mas eu sei que existe, mesmo, enfim, na Grécia Antiga, um vínculo muito grande, Mas, enfim, pelo Império Otomano, isso no século XIX, etc. Depois a Grécia se tornou independente, do Império Otomano, etc. Uma guerra de independência, mas a influência cultural é grande,
E, né, Atenas, né, tem um porto, né, é uma região portuária, né, você tem um rio e você tem um porto. E quando a gente tem um rio e tem um porto, a gente tem um monte de gente, né, que sabe se divertir, né. Você pensa assim no tango, né, no Rio da Plata, né, na na, hã, na Argentina, né, a gente pensa no Tejo, né, em Portugal, né, o fado como música portuária, né, tanto de prostitutas, de criminosos, mas também de gente que só queria se divertir mesmo, né, e falar mal de tudo, né, e sei lá, falar, enfim, chorar as mágoas da vida, né. E, né, e assim como o blues, né, Delta do Mississippi, etcétera, né. E na Grécia eles têm a sua própria música portuária, né, de lamento, que é o rembético, né. Então eu fui lá, né, o meu meu interesse musical era ouvir o rebético na Grécia, né. E nessa viagem que eu fiz, teve 3 momentos interessantes, assim, né. Primeiro, eu fui lá na região mais turística, né, na Placa, né, onde, enfim, ali no pé da Acrópolis, né, Acrópolis é, enfim, os monumentos lá que ficam no alto, né, que vocês já ouviram falar, o teatro, né, o anfiteatro, etcétera, né, que tem tanta importância, né, pra nossa cultura, que enfim, é é quase a fundação, né, e quase não é a fundação da cultura ocidental. Mas enfim, estava lá, né, placa, e eu fui escutar música lá. E foi bem legal, porque eu pensava que isso é algo muito turístico, assim, né, só para turistas, mas não, né, tinha gregos lá, né. E isso numa quarta-feira à noite, assim, né, os gregos vão lá mesmo e dançam, né, com as mãos dadas, tal, né, como se talvez vocês já viram em filmes, tal. Quebravam pratos? Não, pessoas, não tinha prato quebrado lá não. Eu não sei de onde vi essa questão de quebrar pratos, mas em Atenas eu simplesmente não vi isso, né. Ah, mas foi bem legal, né, assim, e inclusive aí era um pouco mais ocidental, no sentido que eles usavam guitarras, né, uma Fender Stratocaster, né, pra tocar as melodias gregas, né, os modos gregos, né, e etcétera, mas poxa, tocava bem, e foi uma experiência bastante bacana. Outra foi que numa praça, né, da região, eu vi que tinha jovens, assim, que iam tocar rebético juntos, assim, numa tarde, né. Eles iam lá tocar juntos, né. Chegavam com o buzuki, né, o buzuki é como um mandolim, pessoas, um grande bandolim, sabe. 8 cordas, tal, né, com, duplas, né. Afinal eles iam nisso, eu acho, né, eu tenho quase certeza, mas vocês me digam, né. E o instrumento buzuki tem, não tenho certeza que é em uníssono, mas enfim, o instrumento buzuki tem uma importância grande na música irlandesa também. Mas enfim, nessa praça lá, eu via jovens chegando lá, né, e eles aprendendo a melodia umas com as outras, é tipo uma escola popular, assim, bem raiz mesmo, na rua, e gente que ia lá tocar junto, né, e ensinava a tocar os maxim, as melodias, os modos gregos, tal, ia cantar junto lá, né. Então isso é muito legal, tem um monte de bares, né, em torno dessa, é como a Praça da República, né, no Rio de Janeiro, que é um santuário, a Praça da República no Rio de Janeiro é onde o Nelson Cavaquinho tocou, né, então é nossa meca, né, é a minha meca musical no Brasil, né, Praça da República no Rio de Janeiro. Mas enfim, lá em Atenas tem uma praça também onde o pessoal vai lá tocar junto, né, o rebético, né. E foi bem legal, né, e comendo os acepipes gregos, a comida mediterrânea, né, que é tão saudável, né, a não ser que vocês sejam como eu, né, vai pedir justo as piores coisas no menu, né, e ainda claro, né, beber uso, né, enfim, o destilado deles lá com anis lá, que é legal, né, a gente uma garrafinha de água, né, legal. E foi bem legal isso aí, né. Mas uma das a experiência mais legal, mais interessante de música na Grécia foi quando eu fui no Stoa-Athenon, né. Stoa-Athenon é uma grande casa de rebético no centro de Atenas, assim, né. Eu lembro, ok, eu tinha o endereço em mãos, né, eu fui lá, era tipo um prédio, né, e tinha um cara na porta, assim, tipo né, um porteiro, assim, com a cara de mal, né, eu falei: "Ué, que é o Stoa-Athenon?" Ele: não, né, em inglês, né, isso aí, né. Não tem lugar." Eu falei: "Cara, como não tem lugar? Eu amo rebético, né." Marcos Van Vacares, né, Vassili Tsitsanis, né, eu citei os nomes do pessoal de rebético tradicional que eu gostava. Ele: "Ah, ok, a gente vai arrumar um lugar pra você." Aí ele me fez entrar no prédio, né? E aqueles prédios com elevadores, aqueles elevadores de filme, sabe? Que não tem porta, que é só uma grade de ferro, assim, que você vai passando os andares olhando. E aí eu cheguei lá
No bar eles me colocaram num lugar que era muito interessante. Você tinha uma visão pro palco, onde eles tocavam a música, mas era através de uma janela, né? Então era quase ver dentro de uma televisão o palco, né? E lá, enfim, né? Você precisava comprar alguma coisa pra comer, etc, pra ter acesso à música, né? Mas a música começava das 10 horas da manhã e acabava às 3 horas e meia, né? Não importa o dia da semana. E os músicos se revezam, né? Você tem um grupo de 8 músicos, um sai, outro entra, outro sai, outro entra, né? Às vezes dois buzuques, né? Quase um Iron Man, assim, Adrian Smith e Dave Murray, né? Tocando um rebético ali, né? E foi muito incrível, muito incrível. Estou falando, e quebra-prato? Não, mas o pessoal leva pétalas de rosas pra jogar, né? Em algum momento da noite o pessoal vai lá, canta junto, sei o quê. É a catarse, né? No país da catarse, né? Aí é catarse aristotélica raiz. Não estou à toa não, né? E bom, estou à toa não, tem um vídeo no YouTube, né? Eu vou colocar nos comentários da televisão grega que mostra como que é. Né? Inclusive, esse pessoal desse vídeo que vai estar aí na descrição do vídeo é o vídeo do pessoal que eu vi lá, né? Em Atenas, né? Esse pessoal que ficava se revezando, né? O senhor careca, lá que vocês vão ver aí nos vídeos, se vocês tiverem curiosidade, é o cara que eu vi lá, né? E tem violinos, tal, né? Vários músicos que vão se revezando, né? E o pessoal, e os músicos, enfim, que não estão tocando, vão fumar na calçada, né? Porque ao menos quando eu tava lá, os gregos fumam pra burro, né? Eu lembro que o albergue onde eu estava era permitido fumar no corredor, né? Então era uma fumaça sem fim, né? Mas não, grandes memórias aí, pessoas de estar na Grécia, né, e ouvir o rebético, né? Então, um convite também para vocês conhecerem aí esse estilo musical que lembra tanto o blues, que lembra o Iron Maiden, não? os dois, as do, os dois, os dois buzu que lembram Iron Maiden, mas enfim, que lembra o fado, né? O tango, né? Esses ritmos portuários. Inclusive, quando houve uma ditadura militar, né? Do governo Metaxas, na Grécia, eles proibiram, né, o rebético, porque de fato é algo subversivo, assim, né? E, enfim, pessoal, está um convite aí para vocês olharem isso. Se por acaso alguém for para a Grécia, algum parente for, diga para ir no Stoa, né, a Tonon, né, e se negarem entrada, fale para eles anotarem 2 nomes de músicos importantes, né, do rebético, né, como eu fiz, né, eu convenci eles dizendo o nome dos caras. Não, tô aqui para isso, amigo, tô aqui para isso. Mas enfim, amiguinhos antropos do nosso Brasil varonil, ficamos por aqui. Até a próxima.